Homem do Esguicho. Versão em português, Equipe Souza Lima. As perdas por incêndios continuam. De grande importância é a defesa contra incêndios em edifícios adequadamente desenhados, de medidas exatas de prevenção e da perfeita proteção contra o fogo. Apesar disso, os incêndios continuam acontecendo. Não importa se o fogo envolve toda uma estrutura ou se acaba de começar. De qualquer maneira, a última linha de defesa é a eficiente extinção do incêndio. O Departamento de Bombeiros deve fazer os seus planos antecipadamente e deve ser capaz de executá-los com eficiência se é que os incêndios vão ser controlados ou extintos. Homens treinados são essenciais. Um equipamento moderno é necessário, mas, na maioria dos casos, a pessoa que controla o fogo é um homem-chave, o homem com o esguicho. O saber é vital para combater os incêndios. Nada pode substituir o entendimento de como eles se desenvolvem e conhecer o equipamento utilizado para combatê-los. Para ser um eficiente homem do esguicho, é necessário poder utilizar esse saber sob as condições que se enfrentam no fogo. Vamos começar com a primeira arma, o esguicho. É importante usar as ferramentas adequadas ao trabalho. O esguicho, que produz um jato de água sólido, faz com que o jato seja compacto e de alta velocidade. Tem um grande alcance com um grande volume de água. O esguicho de jato sólido e o novo modelo ajustável têm ambos uma válvula do tipo de bolas. Isto nada tem a ver com a forma ou tipo de jato. O tipo de jato se controla na parte superior do esguicho. Hoje, o esguicho mais versátil é o de tipo ajustável. Pode-se obter tipos de jatos que variam desde o de ângulo largo com pouca velocidade até um direto de alta velocidade. O homem do esguicho deve conhecer o seu funcionamento. Nos
Nos novos esguichos de ação constante, os galões e a corrente de água por minuto são os mesmos em todas as posições. Estes esguichos estão desenhados para funcionar à razão de uma pressão ao redor de 100 libras. A maioria tem guias, ou linhas, que servem para indicar o grau de neblina. Estas guias são de grande ajuda, mas, ao combater um incêndio, o importante não é a guia que se use, mas saber se o grau de neblina que se está usando é adequado para o trabalho. Para saber escolher o jato adequado em cada situação, é necessário familiarizar-se com o desenvolvimento dos incêndios. Um fogo como este pode passar por diversas fases. A maioria dos incêndios começa com uma pequena chama, que pode continuar se estendendo sobre a superfície de combustível. Conforme aumenta o calor, haverá uma chama maior. E se entrar alguém por uma janela, porta ou outra abertura, o fogo se converterá em fogo instável. Na maioria dos casos, se penetra mais ar, a estabilidade se estenderá. É possível que outras portas sejam abertas ou que o fogo continue queimando através das paredes ou tetos e chegará o momento em que ele não estará contido em apenas um lugar. Já que necessariamente muitos fogos são combatidos quando estão estáveis, vamos nos dedicar a fogos dessa natureza. A temperatura do fogo que estamos descrevendo é de aproximadamente 1400 graus na altura do teto. É necessário todo tipo de proteção contra esse calor que seja possível obter. Ao começar a saída da água, deve-se ajustar o jato para proteger do calor, mas a roupa de proteção que está sendo usada deve ser molhada. A roupa apropriada protege contra o calor e contra os pedaços de material que se desprendem. Como homem do esguicho, devemos conhecer um dos 3 meios de ataque. Se o fogo é pequeno e tem pouca acumulação de calor, é possível que o melhor seja o ataque direto com o jato relativamente reto. O calor intenso torna necessário a utilização do ataque indireto ou combinado. Ao atacar indiretamente, somente nos devemos preocupar com a parte superior. O ataque combinado dos métodos diretos e indiretos se consegue fazendo rodar o esguicho rapidamente em direção à direita, conforme o perímetro do local. Como podemos saber o método que devemos escolher se somente temos 1 ou 2 locais envolvidos e se uma linha fornece água suficiente? O método combinado dará resultados mais rápidos e menos água será usada. Esse método esfriará ao mesmo tempo a atmosfera e os materiais quentes. Assim, se produz grande volume de vapor e o fogo acaba rapidamente. O ataque indireto, em comparação ao método combinado, produz vapor durante um período maior de tempo. Isto é vantajoso em uma situação difícil, quando é preciso usar diversas linhas e sua coordenação produz algum problema. Em qualquer ataque, a água absorve o máximo de calor somente quando se transforma em vapor. Não se deve confundir um ataque indireto ao fogo com resultados indiretos. Um incêndio pode se propagar de um local a outro por diversos canais. Produzido por um ataque indireto ou combinado, pode seguir os mesmos canais e controlar o incêndio. Este é um resultado indireto de grande valor. O homem do esguicho deve saber alguma coisa sobre o equilíbrio térmico. O que é e como pode ser de ajuda? Quase todos os bombeiros tiveram a experiência de aproximar-se de um fogo que podiam ver claramente, mas quando a neblina do jato penetrou no interior do local, a visibilidade desapareceu. O que aconteceu? O ar quente, a fumaça e os gases são mais leves que o ar frio. Se não houver distúrbios,
Esses produtos de combustão se mantêm distribuídos igualmente na parte superior e o ar mais frio está na parte inferior. A atmosfera num lugar assim tem um equilíbrio térmico. No instante em que a neblina do jato toca os gases perto de nós, esses gases esfriam. Os gases assim esfriados baixam, destruindo o equilíbrio térmico. Isto causa a circulação de gases inflamáveis e de fumaça, o que limita a visibilidade e a entrada ao local. O equilíbrio térmico estabelecido pela maioria dos incêndios não se destrói se usarmos o jato de neblina adequado. Ao esfriar o local corretamente, por igual, as correntes de ar produzidas ventilarão a área. É muito fácil continuar aplicando a neblina por muito tempo. O que acontece é que a água fria começa a condensar o vapor que se formou. O momento de fechar a neblina é quando se extinguir o fogo. Isso deve acontecer dentro dos primeiros 30 segundos, sempre que o jato de neblina e sua distribuição tenham sido apropriados. Tão logo seja possível, deve-se entrar na área afetada. Se não se fizer isso, pequenos focos de fogo aumentarão. O calor se acumulará em aproximadamente 4 minutos depois de ter sido fechado o jato de neblina e o fogo terá recobrado sua intensidade original. Sem dúvida, se houvesse usado uma espuma penetrante, esta teria entrado e aderido ao combustível, fazendo com que pequenos focos de fogo não crescessem rapidamente. Para introduzir a espuma líquida penetrante na mangueira, é preciso um equipamento especial, tal como um indutor. O indutor está desenhado para funcionar com certa quantidade de água. Se a quantidade da pressão não for a correta, o indutor não poderá absorver o aditivo. Portanto, é preciso usar um indutor, seja qual for o seu desenho, e um jato constante igual no esguicho. Se o manômetro do indutor marca 95 galões por minuto, é necessário usar um esguicho de 95 galões por minuto. Ao chegar a um incêndio, o comandante dará as ordens. Ele decidirá a forma de atacar o fogo, onde fazê-lo, e assinalará os trabalhos para levar a cabo sua extinção. Parece simples coordenar uma boa equipe, bons bombeiros e saber como atacar um incêndio. Mas isso não é fácil. É muito complicado. Por isso, é preciso observar os métodos de atacar incêndios. Se ao chegar a um fogo, este estiver apenas começando, com um baixo nível de calor, o método de ataque direto deve ser usado. Mantenha o jato de maneira que cubra somente a largura das chamas da área. Esse tipo de fogo é fácil de combater. Mas agora vejamos uma situação mais difícil, onde é possível usar o método de combate indireto. Dirige-se o jato de água para a parte superior, que está mais quente. O jato deve ser mantido ou variado de tal modo que alcance toda a parte superior e, ao mesmo tempo, manter ao mínimo a água que bate contra as paredes. Mediante o uso do método indireto, somente se esfriarão os gases quentes. O esguicho deve ser mantido com firmeza. As mãos devem estar onde a qualquer momento seja fácil controlar e ajustar o jato. À medida em que as paredes e os materiais combustíveis irradiem calor, se continuará produzindo vapor. Todo o departamento de bombeiros deve estar equipado com máscaras de respiração. Os homens que trabalharão com as máscaras não poderão estar cansados por já terem trabalhado antes. A intenção de um ataque combinado é a de esfriar e apagar com o mínimo de água. A água se aplica sobre a área que mais queima.
Se o jato é do tamanho adequado e sua distribuição boa, as chamas deverão se apagar entre 20 e 30 segundos. Isso acontecendo, deve-se fechar o esguicho para evitar um maior esfriamento e a excessiva condensação de vapor. Se o edifício oferecer segurança, deve-se entrar tão logo seja possível para apagar os pequenos focos de fogo. Se houver um calor muito forte, a temperatura poderá ser baixada com jatos curtos. Se for possível resistir ao calor e ao vapor quando ainda se está de pé, a temperatura é a ideal para manter o vapor à atmosfera da área. A passagem pela qual se entrou deve ficar aberta. Geralmente, isso fornece uma boa quantidade de ar. A chama foi aplacada, mas o fogo ainda queima. Se o vapor continuar, as temperaturas continuarão baixando durante os próximos 2 minutos. Nesse momento, o vapor começará a subir e os pequenos focos de fogo queimarão com mais intensidade. Para manter o equilíbrio térmico, é preciso usar jatos diretos de curta duração para apagar esses pequenos focos. Um jato de neblina faria circular o ar asfixiante e atrapalharia a visão. Ao penetrar para apagar totalmente os pequenos focos de fogo, não se deve empregar muito tempo naqueles que estão perto do ponto de entrada. Deve-se entrar o máximo possível e ir apagando à medida em que se vai entrando, e não quando se vai saindo do lugar. Muitas vezes, uma pequena chama que não causa dano pode ajudar a ventilar a área. Deve-se lembrar que o ar quente sobe e sai, e o ar frio penetra pela parte inferior para substituí-lo. Quando as brigadas vão apagar totalmente um incêndio, penetram no edifício. As outras linhas de mangueiras devem ser usadas com muito cuidado, caso contrário, os homens que estão dentro do edifício podem receber lesões desnecessárias ou podem ter que sair da área. Aqui está um caso em que a entrada ao fogo deve ser feita através de outro cômodo. Aqui precisa ser evitado o jato de neblina no primeiro cômodo. Escolha o jato adequado e dirija-se para o cômodo incendiado. Isto controlará o fogo, reduzirá a temperatura nos 2 cômodos e manterá o equilíbrio térmico, a visibilidade e o canal de ar. A espuma penetrante pode ajudar na maioria dos casos. A espuma penetrante oferece estas vantagens: menos água, menos fogos pequenos e uma atmosfera mais limpa. À medida em que aumente o tamanho do incêndio, deve aumentar-se o jato. Existe um princípio básico que não varia. Seja este fogo uma residência, numa estrutura pequena ou num grande edifício. O volume de água deve ser suficiente e deve ser distribuído adequadamente. Os grandes incêndios requerem mais e maiores linhas e sua coordenação torna-se mais difícil. A complicação dessa coordenação pode estar na primeira maneira de escolher o método para atacar o fogo. Para combater incêndios eficientemente, é necessário ter conhecimentos e treinamentos. O grau de eficiência depende da habilidade do indivíduo para pôr em prática os princípios básicos de combate a incêndios no momento de enfrentá-los.